Bom dia a todos. Chegando aqui na frente da Igreja Presbiteriana de Ipanguaçu. Eu vou entrar para você conhecer o templo. Essa é a igreja que Deus templo, onde nos congregamos. Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde. Em nome de Cristo Jesus, eu saúdo a todos. Hoje eu me encontro aqui no lugar onde são enterrados os que morrem aqui em Ipanguaçu. Eu me encontro aqui para refletir um pouco sobre o destino de todos nós, não é? Há um mal que vem sobre todos, seja rico, seja pobre, seja gordo, seja magro, seja alto, seja baixo. Nesse momento todos são iguais, todos morrem. E o que a gente percebe é que muitos temem a morte e alguns também dizem de forma inconsequente, impensada, que não temem a morte e não pensam na eternidade ou para onde vão. A Bíblia nos diz que não devemos ser ignorantes com relação a estas coisas, porque Deus, ele nos deixou esclarecidos sobre o que acontecerá. Depois da morte segue-se o juízo. Ninguém volta para contar o que acontece lá, porque a Bíblia diz que lá não há obra alguma e quem está aqui não sabe o que se passa lá e quem está lá também não sabe o que se passa aqui. Mas uma coisa é verdade, nós temos que nos preparar para a eternidade. Existe pelo menos duas eternidades. Uma que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre, uma eternidade na ira e no juízo de Deus, e outra eternidade que a Bíblia chama de paraíso, do seio de Abraão, ou da eternidade no gozo de Deus, na alegria do Senhor, desfrutando de todas as bênçãos que foram conquistadas pelo seu unigênito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós estamos aqui então para refletir sobre isso e sobre estes momentos em que estamos vivendo, onde muitas pessoas estão assustadas, temendo a morte. Mas nós não devemos temer a morte. O Senhor Jesus nos falou sobre isso quando disse que não devemos temer os homens, porque os homens, eles podem fazer mal ao nosso corpo mortal, mas não podem fazer mal ao nosso espírito, à nossa alma, porque a nossa alma ela é eterna e somente um pode fazer o que determinou nas nossas almas. E Jesus diz então que devemos temer a Deus, porque Ele pode lançar tanto o nosso corpo quanto a nossa alma no inferno. Portanto, é a Deus que devemos temer, porque Ele é o único que pode lançar o corpo e a alma no inferno. E Ele é o único que pode condenar, como também Ele é o único que pode salvar. Ele é o Deus da vida e da morte. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, Ele é soberano. O profeta nos diz que Ele é aquele que realiza o mal e Ele é aquele que realiza o bem também. Portanto, nós devemos temer a Deus nestes dias, não devemos temer o coronavírus, não devemos temer o governador, não devemos temer o presidente da república, mas a Deus. Se ainda temêssemos aos homens, não seríamos filhos de Deus, não agradaríamos a Deus jamais. Devemos temer a Deus porque Ele é o único que pode perdoar pecados. Estes dias vimos aí o Papa perdoando, o pecado das pessoas que estão doentes. Mas o único que pode realmente perdoar os pecados é Deus, e Ele faz isso por meio de Cristo Jesus, por meio do seu sangue. Ele nos redime de todos os nossos pecados. Nós temos que olhar para Deus, pois nenhum homem tem poder de santificar ou justificar outro homem. É Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, que nos santifica, que nos justifica, que redime de nós todos os nossos pecados. Ele é aquele que perdoou a prostituta e que também disse para ela: vá em paz e não peque mais, eu te perdoo, eu não te condeno. E ele era também o único que podia atirar uma pedra nela. Quando ele pergunta quem não tem pecado que atire a primeira pedra, o único que ali tinha, que não tinha pecado, era Jesus Cristo, e ele podia ter atirado uma pedra naquela mulher, mas ele não atirou. Ele foi misericordioso e gracioso, porque a mensagem dele é uma mensagem de graça e de misericórdia, e é esta mensagem que
trazemos aqui ao levar seus olhos para a eternidade, para olhar para a cruz, para Cristo Jesus. Nestes momentos, nós refletimos sobre o fim de todos, a eternidade. E, portanto, que a eternidade seja ao lado de Cristo, seja o caminho estreito e apertado que você esteja trilhando, e não o largo e espaçoso que conduz à perdição. Este é o caminho da salvação, o caminho que Cristo Jesus nos proporcionou, sendo Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Olhe para estas verdades, olhe para Cristo Jesus, saiba que Ele está no trono, soberano. Ele tem todos os dias escritos e determinados, nada acontece por acaso. E olhando para Jesus Cristo é que eu olho e contemplo todos estes túmulos e sei que todos prestarão contas a Deus, que a Bíblia nos diz que o mar entregará seus mortos, que a terra entregará seus mortos e que todos comparecerão diante do tribunal da graça do Senhor e também do juízo do Senhor. E é o meu desejo que você, ali diante dele, diante da sua ira, esteja com a marca de Cristo em sua vida, a marca do sangue que poderá lhe livrar da ira de Deus vindoura e que poderá fazer com que você seja uma testemunha da graça de Cristo Jesus, ali diante do Pai, diante dos anjos. Mas para isso é preciso que hoje, agora, enquanto você tem vida, você confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e nele esteja alicerçado, entregue completamente a sua vida a Jesus Cristo para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Eu oro por você, oro pela igreja em Cristo Jesus, para que a graça do Senhor seja abundante, para que a esperança da glória de Deus seja vista em sua vida, em cada um daqueles que ainda hoje estão tendo a oportunidade de entregar seu coração ao Senhor. Não perca esta oportunidade, porque haverá o dia em que não haverá mais esta chance. O dia em que Jesus voltará, não mais como um Salvador, mas como um juiz, para realizar a sua obra e completar aquilo que ele começou. Que aquele que começou esta obra, ele possa concluí-la em sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Em nome de Jesus, assim, eu trago esta palavra para você. Aqui é Pastor Itamar falando, de Ipanguaçu, Brasil, para todos os que estão assistindo. Deus abençoe, tenha um bom dia. Amém.